E aí pessoal, tudo bom? Cara, vamos essa segunda mini aula, essa dicas, sobre dicas que eu acho que está sendo super importante, o nosso retorno é muito bom. E eu queria falar hoje sobre banheiros. Pô, mas banheiros, não sei o quê, lugar tão pequeno, ah, talvez até desvalorizado. Cara, muito pelo contrário, cara. Eu acho que os grandes líderes de reformas nas casas são as salas, o quarto, né, a suíte, principalmente o quarto da filha que vai nascer, enfim, e os banheiros, cara. Banheiro realmente tem um mercado muito forte. A gente até andou fazendo projeto para Docol esse ano na Expo Revestir, mas o que eu queria falar é o seguinte, de dicas, né? Então tem algumas dicas básicas sobre o banheiro, assim. Eu acho que a primeira coisa que eu diria, assim, vamos falar sobre luz difusa. Luz difusa no banheiro, eu acho que é o que impera. Ah, o banheiro tem que ser bonito, não pode ter uma cara de farmácia, não sei o quê. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A primeira coisa importante é que normalmente a arquitetura do banheiro é uma arquitetura bem trabalhada. Sabe, o design das cubas hoje estão fantásticos, os designs dos sanitários, enfim, tudo tem um bom design e tem um bom preço também. Sabe? Tem obviamente para todos os bolsos, mas o fato é que esses produtos domésticos, assim, digamos assim, tem bom design e tem bom preço, sabe? Então é legal, as cubas, enfim, tem várias soluções. E sobre parecer assim, uma farmácia, cara, nada a ver. Não vamos levar para esse lado aí não. Agora, que ele precisa de muita luz, precisa. Cara, o maior índice de acidentes domésticos numa residência está no banheiro. Tá? Então, tu já deve ter ouvido falar que a mãe de alguém, a avó de alguém. Eu mesmo, cara, sofri um acidente no banheiro aqui, acho que foi durante a pandemia. O que que aconteceu? Eu escorreguei até para no banheiro. Aí, tipo, não tinha a ver com a luz, mas, tipo, para exemplificar. Eu escorreguei e sem querer eu bati no vidro do box e o vidro do box explodiu, né? Ainda bem que era temperado e tal. Então realmente acontece. Mas aqui o nosso foco da iluminação realmente ele precisa de um nível de luz mais alto, tá? O que é mais alto? Cara, é livre de sombra. Acho que o banheiro ele é livre de sombra. Ele é ao contrário de outros espaços da casa que tu pode fazer um jogo de luz e sombra. O banheiro, de forma geral, à primeira vista, ele é amplo. E aí a luz difusa entra muito bem, tá? Ah, mas a luz difusa, ela pode ser ofuscante por causa sei lá, o mais comum diria seria aquele monte de painel de LED em cima. Não, não é por aí. A gente, de forma geral, a luz difusa ela pode sair ah, direto, né? E passar por uma película difusa, uma tela tensionada, por exemplo. A gente gosta de usar no banheiro em algumas partes. Ou o próprio painel de LED, por exemplo, tem de vários tamanhos, ele tem uma luz difusa. Mas quando tu transforma um ambiente, e aí estou falando de um banheiro claro, brancos, begezinhos, enfim, cores mais claras, que a reflexão começa, aquilo vira uma verdadeira caixa de luz, o ambiente fica difuso. Porque tu começa a usar a própria parede, o espelho, enfim, várias coisas refletindo aquela luz, expande. É diferente de ter uns foquinhos no chão, aquelas coisas assim, foquinho em cima da pia e tal. Não é disso que eu tô falando de uma luz ampla. Então essa luz difusa é bastante importante, até para as situações que eu tô aqui, né? Aqui até não dá para ver, mas aqui é uma mesa grande, e eu consigo ver tudo que tá aqui. Né? Então, tipo, é livre de coisas que eu não vi porque estava no escuro. Então, uma luz ampla, digamos assim, necessariamente não difusa. Até porque a gente, o mais comum, vamos por partes, né? O mais comum seriam as luzes difusas. Eu poderia usar painéis de LED embutido, né? Começando assim, subindo a régua até de valor. Eu conseguiria usar painéis de LED embutido que eles têm uma performance luminosa muito boa. Então, eu acho que isso é importante. Né? A gente usa muito isso em hospitais. Ah, mas é o hospital. Não, não passa por ser hospital, porque a gente faz alguns hospitais que são muito caros, digamos assim, tipo, hospital particular muito alto, e faz hospitais
para a população no geral. E aí a gente tem que atender a normas dentro disso. Então, não passa por ser um produto barato, como um painel de LED, necessariamente não é um produto de má qualidade, tá? Tem que escolher boas marcas, né? Aqui no escritório, quando a gente fala de painel de LED, a gente fala de brilha, tá? E desses que tu consegue comprar mais produto de varejo. Fora isso, a gente procura usar produtos da Interlight, da Loy. Isso nem é um merchan, não vai aparecer nada aí. Mas é o que a gente usa, assim. Porque é muito comum que o painel de LED, aquele muito barato que tu compra, ele não vai durar 6 meses, depois tu vai me xingar que eu disse para te botar aquele negócio lá. Então tem que comprar um painel de uma boa marca, né? Então isso faz todo sentido. A outra questão é que às vezes a gente não gosta muito de ter os painéis no teto por uma questão estética, para não brigar, porque ele vai brilhar mais, então ele vai brigar com a arquitetura de embaixo. A gente procura usar luminárias recessivas, né? Então ela está no nível do teto e o LED está em cima, que é aqueles famoso UGR, né? Unified Glare Rating, o sistema de cutoff. Então às vezes tu usa muito. Até vou botar aqui que é uma coisa interessante, vou botar um gráfico sobre o UGR que vai aparecer por aí agora, em algum momento, um gráfico bem simplesinho, e numa outra oportunidade nós vamos conversar mais sobre isso. Mas as luminárias recessivas, tipo assim, no teto recessivo, que tu não consegue ver a luz só aparece, a gente procura trabalhar de uma forma que ela tem uma cobertura de solo maior. Então, tipo, eu tenho a área do banheiro livre de sombra, assim, de lugares que a luz não chegou. Então, se tu olhar, tá tudo iluminado e de preferência homogêneo. Então, nessa primeira estada eu teria isso homogêneo. Então, até nós vamos mostrar o desenho do banheiro sendo construído dessa forma aqui, né? Então, o primeiro desenho, o Miguel, cara dos vídeos aqui. O Miguel vai botar para vocês aí o primeiro desenho básico do banheiro e essa luz distribuída em duas opções, com painel de LED ou com luminárias recessivas com uma maior distribuição, né? Eu não estou calculando aqui, tipo, estou mostrando uma distribuição geral, depois tem que, cada caso é um caso. Tá? Esse seria o primeiro ponto positivo disso. E aí, pessoal, para o segundo ponto dessa distribuição, a gente poderia acrescentar um nível a mais. Cara, eu já estou com o banheiro iluminado, o que eu posso fazer no banheiro para que ele fique muito bacana? Pô, eu chego do trabalho cansado, quero tomar um banho, quero relaxar, sei lá, eu comprei uma banheira de hidromassagem, eu gosto sei lá, tomar um banho descansado, mas eu não queria aquela ilusão. De forma geral, a gente sempre trabalha no banheiro com 3 níveis de iluminação. Uma geral, tipo a vida como ela é, tipo, tem que funcionar. Um segundo ponto, que poderia ser uma questão até por acionamentos. Eu vou desligar, sei lá, 80% da iluminação e eu vou deixar só uma luminária de um ponto ou outro, enfim, para que isso diminua a luz e dê, tipo, eu tô lá num banho relaxante. Um terceiro ponto que a gente gosta de iluminar é pequenos detalhes. Pode ser uma luz de camarim, uma luz por trás do espelho que solte, às vezes uma luz frontal. Essa luz frontal, ela é fundamental para quem vai se maquiar, é fundamental para quem vai fazer a barba. Então a gente tem que cuidar isso muito. É um cuidado, assim, cara, a maior reclamação dos clientes, sim, não consigo fazer a barba direito. Aqui esse vídeo tá mais dramático, né? Mas aqui é um bom exemplo, né? Eu conseguiria fazer aqui do meu lado esquerdo, né? Tipo, vocês estão olhando aí. Mas do meu lado direito aqui, provavelmente dito, fica ruim de ver, não tá tão iluminado, enfim. Então, ela tem que ser homogênea como um todo. Para maquiagem, então, mais drástico por questão de projeção da sombra da sobrancelha, do nariz, do queixo, enfim, né? Então isso tem que ser bastante cuidado, esse tipo de iluminação. Mas ter uma luz que fique bacana, assim, uma luz de camarim, que tu, pô, olha só, uma luz de camarim é legal, posso desligar tudo, posso ficar só com a luz de camarim, uma luz atrás do espelho, ou uma luz de cima que solta o espelho por cima e por baixo, ela necessariamente ela não contribui de uma forma, digamos assim, real para uma iluminação do banheiro no nível de segurança ou de trabalho. É mais uma iluminação mais bonita para o banheiro.
né? Eu gosto porque tem aparecido muito, né? Os tampos são suspensos, então tu joga uma luz embaixo que tu pode deixar aquilo solto. E aí essas proporções elas têm que ser trabalhadas, aí precisa um pouco mais de tempo. Não é simplesmente botar sei lá, um perfil de LED embaixo. Qual é a potência desse LED? Se for de 4 ou 14 watts, muda muito, tá? Então tem que ter uma sensibilidade, como é que é, tem barreiras, sei lá, eu tenho o tampo e abaixo do tampo tem mais alguma coisa. Então até nós vamos fazer um pouco diferente aqui. A gente mostrou aquela primeira planta, né, com essa questão dessa luz mais ampla. Agora nós vamos mostrar como normalmente a gente desenha, assim, implanta, né? Uma espera de energia para alguma coisa que venha, luz de camarim, luz atrás do espelho, enfim, alguma coisa que apareça, e mesmo já aproveita essa espera de energia e utiliza a luz embaixo do tampo, que vai aparecer daqui a pouco, aparece na planta. E, tipo, a gente trabalha, até para vocês entenderem como é que funciona a cabeça do pessoal aqui, a gente trabalha que quando tu olha esse tampo onde estão as cubas, pias, enfim, aquela parte da pia, do tampo, se tem mais gaveteiras embaixo, o espelho, é quase que fosse uma coisa só. Porque quando tu olhar aquilo vai ser uma coisa só. Tu vai olhar, tu vai ver, tu não vai ver ele segmentado, tu vai ver um conjunto. Tanto que é muito comum, se tu entrar na internet lá e for procurar Cuba, eles vão te ofertar o jogo completo. Muitos vão ofertar, tipo, a cuba mais a básica, onde ela encaixa, mais o espelho, mais o que. Então, aquilo é uma coisa só. Então, isso tem facilitado bastante a vida das pessoas. Então, é assim que a gente trata. Coisas que são muito legal de fazer no banheiro, mas aí é na terceiro ponto da dica aqui. Cara, a nossa terceira dica, assim, tipo, a gente já iluminou o básico, o banheiro a varrer, tipo assim, né? Iluminamos depois essa parte da cuba, assim, aquela linha vertical que compõe, né? Espelho, cuba e gaveteiro, se for em casa. E agora, assim, pô, o que é legal? Coisas que nós vamos mostrar em várias fotos. Coisas que fizemos na Casa Cor de São Paulo, coisas que fizemos na Casa Cor do Rio, de Porto Alegre, enfim, de 500 lugares. A gente gosta de iluminar uns nichos. Nem sempre se existe os nichos para serem iluminados, né? E normalmente eu diria que eles teriam que vir de obra do zero. Um nicho que eu gosto bastante de iluminar e que aí já não é uma coisa que tu vai conseguir comprar no varejo, mas é importante que tu saiba que existe. Tu vai ver a foto, depois nós vamos botar. E que é legal é que quando tu tá projetando, por exemplo, tá projetando uma casa, e aí digamos que eu tô aqui no chuveiro, à minha direita, digamos assim, é a parede, aí eu crio um nicho um pouco resguardado e lá dentro eu ponho um rasgo e ele vai iluminar só aquele rasgo e tem, sei lá, o shampoo, o sabonete, sei lá, pequenas coisas ali, né? Então isso fica muito bonito, que eu posso ter só esse nicho iluminado. O que é importante de saber disso? Cara, esse aqui não é um LED comum. Não é uma situação... Não o LED em si ele é comum. O equipamento como um todo não é comum, porque ele tem que ter um índice de proteção pelo menos 67, porque ele não pode ficar... Ele tem que estar de cima para baixo. Se botar de baixo para cima, ele teria que ser uma proteção IP68, seria bem complexo. Então, com uma proteção IP67 ali para cima, com a luz de baixo para cima nesse nicho, nós vamos mostrar um desenho depois aqui, eu consigo ter esse nicho iluminado. Mas só isso não é suficiente. Como ele está muito próximo da água, para falar a verdade, ele está dentro da água, está dentro do chuveiro, vai molhar, não necessariamente dele porque ele está guardado, mas o ambiente é muito úmido, vapor, enfim, etc. Ele tem que ser 24 volts, tá? Isso não tem nada demais, não é um bicho de 7 cabeças, está tudo tranquilo. Ele só tem que ser previsto. O driver vai ficar de forma remota. Normalmente a gente acaba deixando no gesso ou embaixo do próprio tampo da pia, depende da posição, né? Aí o fio vai lá por dentro do duto, chega lá, é 24 volts, que não corre risco de tomar choque. Isto é fundamental, tá? Então isso é uma coisa que tem que saber. Outra possibilidade que a gente tem, às vezes, o chuveiro está na frente, eu estou de frente para o chuveiro e eu tenho essa parede que eu já falei que eu tenho um nicho, mas se eu não tenho nicho, eu posso ter em inglês é um wall washer, acho que cada região talvez chame de uma forma, mas é uma luz tangencial, quase como se fosse não é uma sanca, mas se fosse um rasgo,
e uma iluminação que desce lavando essa parede. Isso é muito legal. Ela sozinha para te tomar banho, acho que é no momento de um banho relaxante, assim, e tal, assim, tipo... é uma luz complementar e é muito bonito. E aí vai depender da potência, vai depender da cor da parede. Se tiver uma parede preta, não vai funcionar tão bem. Se a parede for mais clara, vai funcionar. Se for um porcelanato daqueles de relevo 3D, que se chama, é muito legal, que vai ter um jogo de luz e sombra, vai ficar muito bonito. Então isso aqui em si pode ser a luz do box do chuveiro. Tá? Ele até conversa com o resto da luz geral lá e tu, obviamente, aí, por ter uma coisa tão bacana, tão estruturada, tu vai botar num outro retorno. Aqui mais pro fim do projeto, assim, a gente vai mostrar a planta, tipo um sequencial, assim, luz geral. Agora é a luz geral, mais a luz da cuba, enfim, dessas partes, né, da pia. Depois a luz do nicho, a luz desse wall washer, e aí tu vai subindo a régua de coisas que tu pode fazer. Tá? De detalhes que eu, por exemplo, eu não tô vendo. Eu vou mostrar algumas coisas que a gente fez que são inusitadas, que são referentes a banheiros. A gente fez agora, até inaugurou, tá para ir fotografar, mas vou mostrar aqui depois. Tem uma obra nossa aqui em Porto Alegre que chama Elevato Wellness, que eu convido todo mundo lá a ver. É um projeto de iluminação que é bacana, tá? É um projeto honesto, porque é uma loja, é uma grande loja, e ela é especializada em banheiras. Então tem vários tipos de banheiras, então tem várias soluções de iluminação que eram possíveis. Tá? E a gente fez uma iluminação de fachada, que não é o nosso assunto aqui, mas ela tem uma iluminação de fachada com RGBW, e que vai simular o movimento da água, nada muito elaborado, mas tipo assim, muito bacana, a fachada com movimento. Ela vai atender depois a ações sociais, tipo Outubro Rosa, Novembro Azul, tudo com movimento de luz, vai ser bem bacana, mas não é o mote aqui. O que eu quero dizer é que, por exemplo, vai aparecer daqui a pouco, a gente fez um projeto da Casa Cor do Rio de Janeiro, fabuloso, que era um projeto de patrimônio histórico, que era a Vila Aimoré. E lá pelas tantas, eram casas seculares, né? Até a Vila Aimoré, onde morava a Domitila, a famosa amante de Dom Pedro, e sua irmã, que também era amante de Dom Pedro. Tipo, momento fashion. E lá pela Santa tem uma banheira, uma cuba solta de banheira, assim, lindíssima. Aí a gente fez atrás dela, fez uma espécie de tabeira, assim, uns 30 centímetros de chão, acho que nem isso, e embutimos as luminárias ali, e elas lavaram essa parede, que é uma parede toda de pedra. Ficou absurdamente lindo. Aí depois tem uma abajur atrás, então aí começa a compor. Claro, não é todo mundo que tem uma banheira na sala, é comum em alguns hotéis, nem tão comum, mas alguns hotéis muito top tem uma banheira assim, tem uma vista privilegiada que é protegida, né? Então aquela banheira fica ali. Cara, tem coisas fabulosas para te explorar em iluminação. Então aqui até a gente vai mostrar duas fotos da Vila Aimoré, desse projeto, e eu confesso que é especificamente esse ambiente é um dos meus ambientes preferidos que eu fiz internos. São tantos, né? Eu não quero ser injusto, mas esse é um que sempre me vem por essa coisa de ter uma banheira na sala, né? Casa Cor. Então Casa Cor é uma mostra de arquitetura, mas ela, mais que uma mostra de arquitetura, eu acho que ela é uma bienal de arquitetura, onde os arquitetos vão lá, eles expõem suas ideias, seus conceitos e coisas que vão bombar, entre aspas, não é um termo adequado, mas coisas que vão emocionar as pessoas e as pessoas vão querer ter na sua casa. Vide a potência da marca Casa Cor. Eu tenho orgulho de ter sido curador de iluminação aqui do Rio Grande do Sul por muito tempo. Então, essas duas fotos são muito legais, vocês vão gostar. Ainda em banheiros, assim, coisas que são muito legais, mas eu vou falar depois aí, e vocês primeiro dão uma olhada nessas fotos aí. A outra questão que eu acho que é interessante a gente falar seria banheiros de hotéis. Eu viajo bastante, às vezes eu fico em hotéis mais simples, porque tipo, eu fui lá, ouvi a obra, fazer uma reunião, bate e volta,
e às vezes eu vou ficar hospedado por mais dias também a trabalho, e excepcionalmente, e é bem nessa, e excepcionalmente eu saio de férias, de ficar alguns dias fora, né? A gente viaja, mas o mais é do dia a dia. E aí que eu falo, que eu já falei ali no começo, uma iluminação do banheiro com bastante luz difusa, uma luz muito abundante, uma coisa assim, a luz como uma luz tipo a vida como ela é, né? No sentido de tu poder fazer a barba, que tu tá num hotel, então tu vai, sei lá, vai levar um necessaire, no caso nem necessaire, então eu nem vou dizer um fiasco, às vezes eu levo num saquinho as coisas. Aí tinha escova de dente, negócio de barbear, enfim, coisas, e aí depois quando tu vai embora tu tem que olhar, não, tá aqui, recolhe e vai embora, é diferente, né? Então, hotéis mais simples tem que ter uma luz, pelo menos uma luz assim, de trabalho muito boa, muito boa. O segundo ponto dos hotéis, assim, é tipo um hotel que tu vai para passar as férias com a família, tá? E aí eu já não tô falando que esse hotel que vai para trabalho também recebe famílias e tal, então depende da linha financeira de cada um e tal, enfim. E aí outros banheiros, o cara vai ter uma banheira de hidromassagem, ele vai ter, é quase que uma experiência, hoje a hotelaria eles falam muito em experiência, de viver uma experiência. Até para vocês terem uma ideia, a gente vai postar uma foto aqui de um hotel que a gente está em trabalho, que é o Tenondé, que é um hotel fabuloso nas Missões, que eu acho que vocês têm que conhecer. Eu vou botar uma foto e vou botar o link que a gente comenta alguma coisa. O Tenondé, para te ter uma ideia, a gente está montando 3 quartos decorados, digamos assim, que a gente lançou o conceito e a gente está em dúvida com pequenas coisas. Vamos usar essa peça ou vamos usar aquela peça? E aí, isso está acontecendo no banheiro, tá? No quarto e no banheiro. Então, aquela peça que às vezes ela é mais bonita na tua mão, não estou nem falando de catálogo, isso é o óbvio do negócio, mas que ela é mais bonita na tua mão e tu tem duas ali, então essa aqui eu gostei mais, mas quando tu bota lá, não, eu vou para outra que não era tão bonita na mão, mas ela ficou mais bonita aplicada no lugar. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum, isso é um processo que nós estamos iniciando no Tenondé agora, e eu acho que esse vídeo vai postar aqui daqui a poucos dias, 3 dias, 4 dias, e eu acho que daqui a um mês eu até vou fazer esse making off depois para vocês. Nós vamos ter 3 quartos montados, mais os 3 banheiros, com 3 soluções diferentes de banheiro. A grande discussão nossa está na solução do banheiro. Dos quartos a gente sabe muito bem para que lado vai, a gente vai mais montar para escolher o abajur e a parte de uma iluminação de leitura, mas o banheiro a gente vai ter 2 com gesso e um sem gesso, né, para embutir, um com tela tensionada, outro com embutido e o outro não é sobrepor. E aí nós vamos ver o que fica melhor. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou falar, então é uma coisa que não é para agora. Vamos deixar montado e depois eu conto, inclusive dessa questão, para poder trabalhar essa questão do que eu peguei na mão e que eu achava que era melhor e que daqui a pouco o outro se apresentou melhor solução. Tá? Então, essa questão dos hotéis, eles são vendidos quase como uma experiência. Então, alguns hotéis chegam exatamente naquele nível, naquela foto que eu falei lá, que era da Casa Cor do Rio de Janeiro, que é maravilhoso, né? Olha a imagem, realmente um local maravilhoso. Então, é um lugar quase de contemplação. Muito do que a gente fez também agora, a gente não fotografou ainda, mas vocês já viram o making off aqui da Casa Corba. Até a gente tem um evento mês que vem na Casa Corba, que é o grande lançamento. Ele já está aceitando reservas. Até aqui, vamos botar a miniatura que vocês conseguem depois linkar e assistir o making off da Casa Corba, que é fabuloso. Então nós vamos fotografar isso e vamos mostrar aqui depois também. Então, já que eu falei, né, a Casa Corba é uma vinícola e tem uma pousada com 7 casas e elas ficam bem distantes, tem um lago no meio e todas as casas têm uma jacuzzi, uma banheira de hidromassagem, enfim, e ela tem essa visual, ela é protegida, obviamente, e ela tem esse visual para o lago, para os vinhedos, pro pôr do sol, tipo assim,
bem mais ou menos, assim, um troço assim, absurdo. Então eu fico muito feliz que eu perguntei pro cliente como é que eles estavam achando. Eu disse, cara, isso aqui é coisa de outro mundo. Eu realmente fiquei bastante feliz com o comentário do cliente. Mas sobre hotéis, é isso aí, né? A gente vai mostrar uns outros quartos de hotéis que a gente fez, né? Coisa pro Philip Stark, coisa em Gramado, enfim, várias coisas. A gente está estudando, está fazendo o Hotel Marina no Rio de Janeiro. A gente faz a supervisão do projeto do Hotel Marina no Rio de Janeiro, que é um troço bastante interessante e que está ficando muito, muito bonito. Que o projeto de arquitetura da Patrícia Anastasiades é um super projeto, muito legal. E agora, em breve, agora em seguida, nós vamos falar sobre os banheiros de hospitais para vocês. Pessoal, banheiro de hospital. Eu procuro usar a técnica de banheiro de hospital nas residências que eu faço. Vai ficar feio, vai não sei o que, cara, nada a ver. Eu uso o conceito de iluminação no sentido de segurança. Tá? Nem eu falei no começo do vídeo que eu mesmo, né, escorreguei, não foi por uma questão, por falta de luz. Até talvez, por exemplo, se a luz tivesse apagada ou fosse mal iluminada, eu teria caído, de cair no chão. Eu não cheguei a cair, eu só escorreguei e eu, obviamente, ali eu me lembro que eu consegui me apoiar porque eu vi a parede, botei a mão e travou. Então a questão de luz ela é fundamental. E pessoas que já atingiram uma certa idade, e aí eu vou falar para vocês que não passa por velhice, tá? Eu acho que até, obviamente, pessoas idosas precisam de mais luz, os olhos já estão num outro nível, mas de forma geral já é muito comum hoje que as pessoas usem óculos mais cedo por causa do brilho do celular, brilho do computador, tá? Principalmente isso, né? E isso cansa muito o nervo óptico, né? Então, dilata, contrai, então isso é bem complicado. Então é mais comum. Se tu tá usando óculos, não confunda isso com cegueira. Estou cego, estou usando óculos, nada a ver. Mas tu perde pequenas relações de distância ou de foco mesmo. Então isso passa a ser inseguro. Então o banheiro ele tem que ter um nível maior. E num banheiro de hospital é mais ainda. Por quê? Porque normalmente a pessoa que está no hospital, ela tá convalescente, ela não está bem e ela precisa de ajuda. É muito comum e do dia a dia pessoas que precisam se hospitalizar por alguma cirurgia, enfim, alguma coisa mais grave, que precisa de ajuda para tomar banho. Então não passa nem, digamos assim, diretamente pelo uso do próprio paciente, mas sim do cuidador que vai ajudar nessa tarefa. Então tu precisa uma luz mais ampla. Provavelmente às vezes tu tá segurando essa pessoa com uma mão e com a outra mão tu vai pegar um objeto, sabe? Então é uma luz de segurança, então o nível é maior. Já viu dessas barras de banheiro que tu segura para não cair, enfim. Fora essa parafernália, digamos, tu tem que ter uma luz. E ao mesmo tempo, esses banheiros, porque também é comum que, sei lá, eu vou dormir no quarto porque alguém que eu gosto tá lá, tá acamado e eu vou passar a noite lá e eu vou no banheiro. Eu tenho algumas coisas assim, como uma pequena luz em cima da pia, enfim, tem esse carinho de transformar essa coisa, de ser mais agradável. E os próprios hospitais, eles trabalham hoje com uma ideia de hotelaria, tá? Então, os hospitais, eles estão virando hotéis, entre aspas, né? Na questão de trazer conforto. A gente trabalha com alguns hospitais, assim, redes de hospitais que a gente está projetando, por exemplo, a Rede DOR, o Hospital Moinhos, enfim, outros hospitais por aí, a gente fez 500 clínicas, um monte de coisa. Então, tem essa conceituação de conforto e de segurança. Tem que andar de mão dada. Então, isso é bem interessante de pensar, que às vezes tu acha, não, se eu tenho muita segurança, eu tenho muita luz, eu não tenho conforto, não é tão legal. Não é por aí. O legal é estar seguro e isso estar tão bem feito que a luz não vai agredir os teus olhos, não, sabe? Então, é uma outra circunstância.
E uma outra coisa que é importante no banheiro, especificamente para que nós estamos falando agora da questão de segurança, de idade, enfim, né? Pode ser na tua casa, como pode ser num hotel, como pode ser no hospital, enfim, vale para todos. É um pequeno balizador do banheiro, sabe? Isso é bem, bem bom. E até por uma questão assim, uma questão simples, por exemplo, sei lá, tá dormindo tu é casado e tal, aí tu resolveu ir no banheiro. Aí tu abre a porta do banheiro, acende aquela luz, pá, né? Então, com um sensor, pequenas coisas, pequenas soluções, tu consegue acender só o balizador. Então a luz não chega na pessoa que está ao teu lado, que está dormindo. Tu entrou no banheiro, fechou a porta, acende o restante da luz. Então os balizadores em banheiros são muito bem-vindos, tá? A gente procura usar sempre. Claro que para botar o balizador no banheiro, de forma geral, é necessário que tu venha construindo na obra, né? Que venha do zero. Para fazer uma reforma e botar um balizador ali embaixo, talvez seja inviável, financeiramente seja inviável. Existem alguns balizadores, caso eu tenho uma necessidade de ter um balizador no meu banheiro por questão de idade, por, sei lá, por qualquer coisa, doença, enfim. E existem balizadores de mercado que tu simplesmente acopla ele na tomada, né? Já devem ter visto isso para quartos de criança, tem esses balizadores do Mickey, enfim, de princesas, enfim, de várias coisas. Mas tem uns que não, que tem, digamos assim, não tem uma temática infantil e que tu pode usar isso no teu banheiro. Então acho que isso seria bem, bem bacana. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui agora algumas imagens de banheiros, né? Vamos deixar o sequencial até para te entender os tópicos que nós falamos, né? Da luz geral, depois, digamos assim, dessa luz desse conjunto que é a pia, enfim. A luz de nichos, a luz como um wall washer na parede, essa luz instagramável que eu falei, a questão quase um banheiro como um quarto de hotel, como essa questão da casa-cor, enfim, e outras imagens que nós vamos botar aqui. Para te saber mais disso, tu entra lá no site do escritório, deve estar passando aqui embaixo, eduardobecker.com, e tem 500 coisas, só tu futricar ali que tu vai achar. E, claro, vou pedir o óbvio, né, para ajudar a gente aqui. Como eu vi esse cara falando, não, é de graça e tal, não sei o quê. Cara, só clica aí, segue a gente, comenta, se tu tem alguma dúvida, tu põe ali, eu vou ter o maior prazer de responder. Então é isso e até a próxima dica aí, uma mini aula. Um grande abraço.